Nós louvamos ao Senhor pelo que temos desfrutado de sua palavra e como de forma prática a palavra de Deus traz ajuda e direção para o nosso viver. Eu espero que a cada dia e a cada pequeno compartilhar que desfrutamos, eu e você possamos aplicar essa palavra ao nosso viver. Muito mais do que um conhecimento, a palavra de Deus precisa ser algo vivido e experimentado por cada um de nós. Essa semana vamos desfrutar do Salmo 52, que fala da experiência de Davi, quando traído por pessoas que falavam mal a respeito dele. E você já passou por isso? Salmo 52, versículo 1 em diante, diz: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, a qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todos os dias, a Bíblia, quando se refere à língua, ela usa uma expressão muito negativa. Porque a língua, ela, segundo Tiago, é como uma centelha que quando é lançada numa floresta é capaz de destruir a floresta inteira. A língua tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. Ela tem a capacidade de estabelecer a paz, mas ela também tem a capacidade de iniciar a guerra. Então, como nós temos conduzido nossa língua? Como temos conduzido o nosso falar? Como está as palavras que são proferidas todos os dias por nós? Isso aqui é uma questão muito séria, porque na palavra de Deus nós somos ensinados a ser pessoas que são tardios no falar, a sermos pessoas que antes de julgar alguém, de falar sobre uma situação, refletir na presença de Deus. O que Deus acha disso? E hoje nós vivemos tempos onde as pessoas são muito rápidas. Elas querem respostas imediatas, quer seja numa conversa ou numa rede social. E muitas pessoas, reputações, histórias, às vezes são jogadas no lixo de forma muito rápida, simplesmente pela precipitação que os próprios meios de comunicação vivem hoje. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem cuidado do que você fala? Você tem refletido na presença de Deus antes de abrir sua boca? Essa semana vamos conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria que eu e você pudéssemos, na luz de Deus, considerar como temos usado as palavras e como temos usado a nossa língua. Bem, ao desfrutar essa semana do Salmo 52, nós recebemos luz sobre a questão do nosso falar e da importância de aprendermos, na presença de Deus, a sermos pessoas que têm um falar adequado e que refreiam a língua, para que todo o nosso corpo seja abençoado. Hoje eu ainda gostaria de ler alguns versículos aqui no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler agora o versículo 6, que diz: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca profere bênção e maldição. Meus irmãos,
não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ao ler esses versículos, nós podemos ver a importância de sermos pessoas que têm um falar adequado na presença de Deus. Mas para que isso se torne real na nossa vida, nós precisamos aprender a andar e a viver no Espírito. Nosso ser, ele por si só, ele é contaminado pelo pecado. Ele é contaminado por todo o histórico que nós carregamos em nossa vida, que muitas vezes é depositado em nosso inconsciente e flui todas as vezes que nós somos mexidos em nosso emocional. E aí proferimos e falamos coisas que entristecem o coração de Deus, que magoam as pessoas e que trazem problemas para a nossa vida. Então, o que fazer? Nós precisamos aprender a ir à presença de Deus. Sempre que formos falar alguma coisa, para que nós possamos ter palavras sábias, que edificam, que constroem, e não palavras que destroem. Hoje em dia, famílias, relacionamentos têm sido destruídos por causa de palavras. E quantas vezes nós proclamamos palavras e depois percebemos que estamos errados e ainda assim hesitamos em nos arrepender, em pedir perdão. Hoje em dia, inúmeras pessoas que estão aí com depressão, com tantos problemas, é por carregarem esse mal dentro de si, simplesmente por causa do orgulho de não reconhecer os seus erros e de se arrepender. Se arrepender cura, mas mais sábio ainda é aprender a abrir a boca no momento certo. E é isso que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, por meio do seu Espírito, a falar palavras que edificam. Para isso, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Porque quando nós estamos no Espírito, nós falamos palavras que edificam. Por isso, o que eu preciso fazer então? Que tal sempre que você ouvir alguma coisa que não te agrada ou que vai contra aquilo que você acha, antes de abrir sua boca, você parar alguns segundos para orar, para dizer: Senhor, como eu devo responder a isso? Um dos pontos que eu acho mais ricos no que diz respeito ao entendimento da alma humana é que o nosso emocional, ele tem uma resposta muito rápida. Em menos de meio segundo, ele já está pronto para reagir. Mas a nossa consciência, ela é lenta. Ela precisa pelo menos de 20 a 30 segundos para refletir e responder. Se nós aprendermos a esperar o tempo do Espírito, nós seremos sábios. Graças a Deus, essa semana estamos vendo um pouco sobre o nosso falar e como fazer da nossa língua uma fonte de bênção, de coisas positivas e não de maldição, mas utilizá-la para edificação. Nossas palavras podem fazer muita diferença na vida das pessoas, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Por isso que o Senhor nos ensina a ser pessoas que têm um falar temperado, um falar equilibrado. E quando nós chegamos em Colossenses capítulo 4, versículo 6, aqui diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O sal tem algumas características muito importantes. A primeira, ele impede a proliferação de bactérias. Antigamente, alguns alimentos que eram perecíveis, eles eram conservados no sal. Porque o sal, por impedir a proliferação de bactérias, ele impede com que o alimento venha a apodrecer, por exemplo. Então, quando nós temperamos o nosso falar com sal, esse falar, ele impede com que haja bactérias, entendam, coisas que tornam esse falar podre, denegrido, mas pelo contrário, torna esse falar um falar conservado, um falar adequado. Além disso, o sal também serve para dar sabor, ou seja, o sal torna a comida mais gostosa. E no falar, esse mesmo sal,
ele serve para tornar aquilo que nós falamos mais agradável. E aí eu quero trazer um ponto muito importante. Algumas pessoas acham que desde que elas falem a verdade, isso basta. Nós devemos sim falar a verdade. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: como eu falo a verdade? Eu falo a verdade para atacar, para acusar? Eu falo a verdade para machucar? Ou eu falo a verdade para que as pessoas sejam ajudadas? Para que elas recebam luz? Porque o próprio Senhor Jesus mostrou que o sal e a luz andam juntos. Nós devemos ser sal e devemos ser luz. Sal no nosso falar, sal no nosso proceder e luz para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, essa é a aplicação prática que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que, quando tivermos que abrir a boca, nossa boca possa falar temperada com sal, conservada com sal. Que o Senhor realmente ganhe o nosso coração e que o nosso falar seja um falar para edificação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos essa manhã pela Tua palavra e pela luz que a Tua palavra traz a nós. Nós confessamos que ainda falamos coisas que não são adequadas. Confessamos, Senhor, que muitas e muitas vezes ainda falamos coisas que não edificam, mas nessa manhã queremos pedir Tua graça, queremos pedir Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, falar de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, ganha nosso coração, Senhor, mas ganha também a nossa língua. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Por que é tão importante termos palavras adequadas, palavras equilibradas, palavras que encorajam, que levantam, e não palavras que destroem? Por que é tão importante? Porque nós podemos fazer diferença na vida das pessoas e nós podemos ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quando nós usamos as palavras adequadas, nós primeiro ajudamos as pessoas a usarem sua consciência, a refletirem. E é justamente o fator de usar a consciência que faz com que as pessoas se voltem ao Espírito, se voltem ao Senhor. Palavras não adequadas, por mais verdade que sejam, elas levam as pessoas para a mente. Elas exaltam a emoção das pessoas e fazem as pessoas estar longe de Deus. Nós, como filhos de Deus, que temos a palavra de Deus como sua base, como nossa base, nós precisamos aprender a ter palavras que levam as pessoas ao Espírito. E a palavra de Deus é o melhor condutor espiritual que existe. Sempre que usamos a palavra de Deus da forma adequada, nós levamos as pessoas até o seu próprio espírito, para que lá elas possam refletir, possam receber luz, possam ser ajudadas. E tudo isso começa com as nossas palavras. Por isso que uma palavra trabalhada, uma palavra considerada, uma palavra refletida, ela tem um poder tremendo e ela pode mudar a vida de uma pessoa. Que tal aprendermos a refletir antes de falar? Que tal aprendermos a nos colocar na presença de Deus para ouvir dele o que deve ser falado? E mais ainda, como deve ser falado? Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus nos fala através da intuição e da comunhão, que são itens do nosso espírito. E uma vez que recebemos a direção de Deus, isso é entendido pela nossa mente, que gera na nossa emoção um desejo de transmitir aquilo da forma adequada.
e a nossa vontade executa para que as pessoas sejam verdadeiramente ajudadas. Mas para isso, eu preciso começar no meu espírito. Somente quando eu estou no meu espírito, eu posso falar tais palavras. Por isso que na nossa experiência cristã, todas as necessidades que Deus tem são supridas às pessoas quando nós estamos no Espírito. E para isso eu preciso aprender a invocar o nome do Senhor, a desfrutar da sua palavra, a louvá-lo com hinos, com cânticos, em todas as situações. Tudo isso me ensinará a estar no Espírito, para que de mim saiam palavras agradáveis e que possam ser doces para as almas das pessoas e cura para os seus corpos. Bem, hoje vamos concluir o Salmo 52 e trazer mais uma vez a reflexão da importância de sermos pessoas que cuidam das palavras. Afinal de contas, aquilo que falamos pode trazer bênção ou maldição. Pode curar, mas também pode levar à doença. Por isso que nosso falar precisa ser adequado, de acordo com a vontade de Deus. Depois que Davi proclama tais palavras no Salmo 52, versículos 8 e 9, ele diz: Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Louvado seja o Senhor. Depois de falar da importância de cuidar das palavras, Davi diz que ele é como a oliveira verdejante na casa de Deus. O que é isso? Aqui Davi fala que ele é alguém que supre espírito, essa é a função da oliveira, mas aqui ele diz que ela é verdejante, ou seja, ela é nova. Então isso mostra que Davi era alguém que tinha um espírito novo. Davi era alguém que andava em novidade de vida. E somente quando temos tal realidade, podemos falar palavras adequadas, provenientes do trono de Deus. Por isso que nós precisamos ter essa experiência de nos renovar na presença de Deus todos os dias. E aí ele diz: confio na misericórdia de Deus para todo sempre. E aqui vem outro fator muito importante. Não importa quem você seja, a sua experiência, seu conhecimento, os anos de vida da igreja, não importa. Nós precisamos perceber que ainda somos fruto da misericórdia de Deus e estamos aqui por causa dela. Sem a misericórdia de Deus, nós já teríamos caído há muito tempo. Por isso que nós precisamos perceber que para cuidar bem das nossas palavras, nós precisamos de um espírito renovado e de uma consciência clara da dependência da misericórdia de Deus. E aí eu poderei dar graças para sempre, porque eu tenho luz para perceber que é o Senhor quem faz todas as coisas na presença dos seus fiéis. E aí eu poderei esperar no seu nome, porque seu nome é bom. Invocar o nome do Senhor é um dos melhores sinais de dependência. E quanto mais nós invocamos esse nome, mais dependentes nós somos do Senhor. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, cheio de palavras que curam, que encorajam e também nos tornando pessoas novas, renovadas no Espírito, para poder desfrutar da casa de Deus, da sua misericórdia, louvá-lo em graça a todos os momentos e esperar nesse nome maravilhoso. Jesus é o Senhor.